Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e clicar lá no sininho. Respeitamos todos os canais oficiais e por isso o link deles sempre estará lá na descrição. Vamos embora? Vamos pro vídeo? E quando eu for para a Europa, eu quero jogar num time grande. Quando eu chego no Real Madrid, eu percebo que eu não chego preparado. E quando eu saio, eu falo... Eu tive isso muito claro, que o legal de quando as coisas na nossa vida não dá certo é a gente reconhecer que não deu certo porque a gente não está preparado. E esse reconhecimento eu tive. Isso que eu ia falar, Zé. aprende, né? Porque normalmente... Isso me trouxe aprendizado. A gente vê de fora, a gente vê de fora que, tipo, pô, às vezes o cara é um puta fenômeno aqui no Brasil, chega com um puta nome, mas lá na Europa é outra coisa. Eu acho que é outro tipo de treinamento, é outro tipo de tudo. E se você, por exemplo, se o seu ego falasse mais alto, tipo, lógico que eu tô preparado pra jogar, talvez você não tinha trilhado essa trajetória bonita em clubes grandes, com certeza. sabe? O maior exemplo, de repente, que pode ser citado no que você mencionou é o Gabigol. Quando ele sai do Santos bem no auge e que é contratado, artilheiro de tudo, é contratado pro Inter de Milão, Isso. acho que ele foi pra Itália, ele não deu um chute lá. Por quê? Porque ele achou que do jeito que ele jogava aqui, no Brasil, ele ia jogar lá. Sendo que lá, se ele não mudasse a mentalidade dele, ele não ia entender a forma que o futebol exige, a forma que o treinador cobra. Então, como aqui... ele taticamente, ele metia gol pra caramba, se destacava nesse sentido, mas lá eles não olham só isso, ele olha a disciplina tática, o lado comportamental do atleta dentro do clube. Eles te analisam em vários aspectos. E ele foi pra lá, mas não foi preparado com a mentalidade dele de cumprir função dentro do time. E isso dificultou muito ele achar o espaço. Aí ele sai da Inter de Milão e vai para um outro time que, se eu não me engano, foi o Benfica, tentar jogar lá. Não jogou também. Olha, né, mano? Não jogou também. Aí volta. E ele não é um mau jogador, ele não, é foda. Ele hoje, na atualidade, pra mim, é o atacante principal do futebol brasileiro. A maior prova é que ele voltou pra seleção, convocado, e tem muita chance de, quem sabe, próximo ano ou alguns anos, voltar pra Europa. Só que quando ele voltar pra Europa de novo, ele já vai voltar com a mentalidade sabendo que os erros que ele cometeu, ou não ter ido, ou não ter se adaptado, ou ter o reconhecimento do que ele não conseguiu fazer na primeira saída, quando ele sair de novo, voltar, ele já vai ligar a chave de novo, falando aqueles erros que eu cometi, Inter de Milão, e acho que deve ter sido o Benfica, eu não posso cometer nesse meu próximo clube. Não, da hora isso, mas às vezes você não sei se isso existe, mas quando o brasileiro vai para outro time, não existe meio que um boicote, tipo, não, deixa ele sentado. Quando o cara chega como uma estrela no time ou como uma promessa, e às vezes parece que o treinador ou alguém fala, não, deixa de molho. Existe isso? Não existe não. Até porque quando o brasileiro chega para jogar nesses clubes, ele é muito bem analisado, né? Ele não é contratado somente pelo diretor. Com certeza, a imagem dos jogos dele, né? E as informações que o clube busca do atleta antes de contratar, o respaldo tem que vir do treinador. Então o treinador participa, vê os jogos e dá o aval. Não, esse jogador é um jogador que está dentro do perfil, é um jogador que eu quero contar dentro do meu plantel. Boicote, de repente... eu poderia dizer que acontece, não sei se esse seria a pronúncia ou o nome de boicote, mas em muitos lugares ou muitos clubes, o brasileiro ele acaba não sendo assim muito bem visto na questão de que ele chega para roubar o lugar de um europeu. De um europeu, entendeu? Então, quando eu vivi isso na pele quando eu tive a transferência do Leverkusen para o Bayern de Munique. Porque quando eu me destaquei no Leverkusen e cheguei no Bayern de Munique, eu cheguei no Bayern de Munique, que é um clube maior, e quando você joga num clube maior, a disputa
ela é maior ainda, porque o clube maior tem muito mais jogadores que jogam pelas suas seleções. Se você joga na seleção do teu país, você quer jogar sempre no clube. Então, se você quer jogar no clube dentro do plantel só tem jogador de seleção, imagina como vai ser a disputa ali dentro. Entendeu? Então eu percebia que eu não era bem visto lá nos treinos. Os treinos... Como? Os caras não passavam bola? Não, os caras me arrebentavam, pô. Sério? Vinha... Se eu não desse os meus pulão. pulos, os caras porque lá não tem falta no treino, pô. A primeira palavra que eu aprendi em alemão no treino foi Weiter. O que é? Weiter é continua. Então, quando eu cheguei no Leverkusen lá, na minha época já fazia joguinho reduzido, tipo 4 contra 4, 2 contra 2, 1 contra 1. Eu sempre fui muito leve e eu não era forte que nem eles, mas eu era veloz, eu era ágil, eu era habilidoso. Então, quando eu ia por 1 contra 1, 2 contra 2, ou ia por um confronto, a minha característica sempre foi o drible. Então, eu tinha vantagem porque era a minha característica, só que eu enfrentava só monstro, cara forte. Então os caras vinham pra me arrebentar. E quando eles me achavam, eles me davam no meio. E eu parava e ficava esperando a falta. E o treinador falava, não, como, vai. Tá, vai. E aí eu, depois do treino, eu pegava o intérprete, ia lá na sala do treinador e falava... Pô, os caras estão me arrebentando no treino, como não tem falta aqui? Aí o treinador falava pra mim, não tem falta aqui porque vai ter falta no jogo que o árbitro não vai dar, e você vai ficar lá esperando. E a jogada rolando. Então, outra mentalidade. Vai vendo, é outra parada. Então vai vendo, eu tô estimulando isso em você pra quando chegar no jogo, você não ficar lá sentado esperando o fato e o jogo comendo. Então toma porrada aqui, sabe que no jogo você vai tomar porrada também, levanta e vai. Vai. Você consegue falar isso? Vai. Continuamos. É isso. Vai que vai, tá. É isso. Só vai. Quem eram os caras desse time aí, Zé? Você levou pro Bayern de coração, Munique? você acertou também depois. O quê? Você não dava umas também? Uma chegadinha de leve? A bica na canela. Cotovelinho nos que chegavam, eu via que vinha disputar a posição comigo, os que chegavam depois, que vinha disputar que eu sabia que ia ser, que jogava na minha posição no Eis gegen Eis, que era o 1 contra 1, eu sempre torcia pra pegar o cara, aí o pau quebrava ali. Eu sabia que não tinha falta mesmo, e aí eu chegava no meio dele. Eu tenho outra curiosidade, quando você chega num time novo, como que é um time? Ele é dividido em grupinhos, tem uns grupos dos palhacinhos, os sérios, os casados, os solteiros, é assim. Lá no Leverkusen era dividido... nacionalidade, ficava mais o grupo dos alemão, o grupo dos croatas e o grupo dos brasileiros, sul-americanos, porque a gente tinha o Diego, que era argentino, tinha eu brasileiro, o Paulo Rink, o Emerson, e depois chegou o Robson Ponte. Então a gente até pela cultura, né? Então fica Mas todos se davam bem? Não, todos se davam bem. E tem muitos clubes na Europa que para não ficar com panelinha, você precisa ter um bom treinador que saiba administrar o vestiário, porque senão fica só panelinha. E quando fica panelinha, aí você não tem um time que unido, que pensa no grupo, pensa na panelinha. Por exemplo, na minha panelinha eu sou croata, na minha panelinha eu tenho um zagueiro, tenho um atacante, e se o cara não joga, eu vou ficar de biquinho virado. Porque ele é da minha panelinha, do meu país. Também. Quero que ele jogue, entendeu? Agora, se o treinador consegue ter esse faro, consegue ter essa visão, ele consegue administrar isso, entendeu? E o maior treinador que soube administrar isso dentro do Bayern de Munique foi, para mim, o Ottmar Hitzfeld. O Ottmar Hitzfeld, ele tinha um time, quando eu cheguei no Bayern de Munique, que só tinha jogador da seleção. E todo mundo queria jogar, mano. Só todo mundo queria jogar.